Olá, meus amigos, Mal Júnior Comunicador, chegando no dia de hoje, nesta manhã de segunda-feira. Vamos falar acerca do mundo do futebol, acerca do mundo do esporte, né? Falar da rodada aqui do Brasileirão Série D, onde nós temos os nossos representantes do futebol do Rio Grande do Norte, ABC e América, que jogou no último final de semana. Mas antes, dá aquele like, aquele joinha, fortalece aqui no nosso canal, se inscreve aqui, tá bom? Tá certo? Ismael Júnior Comunicador, 18 anos aí dentro da área da comunicação, fala sendo aquilo que gosta. Então, Ismael Júnior, comunicador, se inscreve lá, dá aquele like, aquele joinha. Falar acerca aqui do Campeonato Brasileiro da Série D, nós temos os nossos representantes do Rio Grande do Norte, o América que jogou no último sábado no Arena das Dunas e venceu aqui do Fluminense pelo placar de 1-0. Fluminense do Piauí, jogo da volta. O jogo de ida foi 3-0 para o América, então, com a vantagem, ainda constando no jogo de ida, quando venceu por 3-0, o América entrou em campo tranquilo, né, e abriu o placar nos primeiros minutos, né. Depois disso, administrou o resultado, né, da partida, enfim, poucas emoções no jogo. O segundo tempo foi marcado pelo um baixo ritmo da partida, né, tá certo? Mas, claro, tem aquela tranquilidade, né, dos 3-0 do jogo de ida, né? Mas o América poderia ter dado mais um poderio, né? Mostrado mais poder de fogo, mesmo com o resultado tranquilo, né? 3-0, né? Tinha a oportunidade, né, de quem sabe vencer mais, um placar um pouco mais alto, né? Exemplo do primeiro jogo, mas estava aquela tranquilidade. Mas o importante é que o América garantiu sua classificação para a terceira fase da competição, né? Mas ficar atento, viu? Deve ficar em tempo, não deve cochilar, porque cada mata-mata é importante aí para a equipe da Americana, cada mata-mata é importante para o futebol do Rio Grande do Norte, né? Agora o América segue na luta, né, pelo acesso à Série C do Campeonato Brasileiro, né, e terá pela frente a equipe do Trem Desportivo, né, na próxima fase. O primeiro duelo que será em Macapá, e a decisão vai estar acontecendo no Arena das Dunas em Natal, com datas e horários ainda a ser definido pela Confederação Brasileira de Futebol, né? Então, resultado importante, o América chega e dá um passo mais adiante nesse mata-mata da Série D do Campeonato Brasileiro. Ontem foi a vez do ABC, né? O ABC que jogou no Arena das Dunas também no dia de ontem, ficando aí no empate em 1-1 contra a equipe do Altos do Piauí. Primeiro jogo de ida 1-0 para a equipe do ABC. Então, com esse resultado, o ABC também garantiu a sua classificação, né, para a sequência da competição, né, para a terceira fase aí do Campeonato Brasileiro da sua Série D, né? O resultado favorável, né, no confronto, o Alvinegro passou a controlar a partida e mostrou o placar durante boa parte da etapa inicial, 1-0, né? O ABC abriu o placar logo no início do jogo, não é isso? No entanto, já nos acréscimos do primeiro tempo, o Altos conseguiu aí o empate, né? Na etapa complementar, né, o ABC manteve o controle do jogo, neutralizando aí a equipe a tentativa da equipe do Altos, né? Enfim, passado o susto, né? A ABC conseguiu a classificação, né? Resultado apertado, né, para a equipe do ABC, 1-0 no jogo de ida, 1-1 no jogo de volta, né? Agora o ABC, o mais querido aí, terá que enfrentar a equipe do Águia de Marabá, né? Tá certo? Próximo compromisso aí da equipe do ABC, né? E mais um confronto eliminatório, né? Vamos torcer, claro, pelo ABC, vamos torcer pelo América, vamos torcer pelo futebol do Rio Grande do Norte, né? Manter sua sequência na Série D, passando de fase, mata-mata, para garantir sua classificação, tá certo? Agora, final de semana, aguardar a definição da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, com relação às datas, né, dos jogos aí da terceira fase da competição, né? Se inscreve aqui no nosso canal, Ismael Júnior Comunicador, né? Dá aquele like, aquele joinha, tá bom? Agradecer a sua confiança, você que acredita em nosso trabalho. Estamos aqui na área da comunicação há 18 anos, dentro do mundo do rádio. Partimos agora também, em nossas redes sociais, agradecer todo o carinho a você que acredita aqui em nosso trabalho, tá certo? Olha só, hoje é dia de seleção brasileira, oitavo de final, segunda fase da Copa do Mundo, né? A sequência da competição, Brasil que enfrenta hoje às 14 horas da tarde a seleção do Japão, não é fácil, né? O jogo complicado, né, para a seleção brasileira. O Japão, que vem nos últimos anos em suas participações em Copa do Mundo, vem fazendo um bom trabalho, uma boa participação a seleção do Japão, né? Claro, nossa expectativa pela nossa seleção brasileira, sob o comando aí do Carlos Ancelotti, né, o treinador italiano, que deve manter a mesma equipe que jogou no último confronto, né,
contra a seleção da Escócia, né? E venceu o resultado por 3-0, resultado positivo. O jogo este ainda valendo pela primeira fase da competição. Então, hoje nós temos Brasil contra Japão às 2 da tarde. Toda a nossa expectativa, vamos vestir nossa camisa de verde e amarela e torcer pela nossa querida seleção brasileira, né? A segunda fase da Copa do Mundo tem os seguintes jogos, né? Vamos ter Alemanha contra a equipe do Paraguai, jogo que acontece hoje às 17h30. Nós temos também programado para amanhã França contra a Suécia às 18 horas, né? Ontem já teve um jogo, viu, valendo pela segunda fase. A África do Sul perdeu para o Canadá pelo placar de 1-0, né? Foi eliminada aí a seleção da África do Sul. Hoje às 22 horas tem Holanda e Marrocos. No dia 2, quinta-feira, Portugal contra a Croácia. Também no dia 2, quinta-feira, Espanha contra a seleção da Austrália, às 16 horas, confirma o horário aqui do jogo entre Portugal e Croácia, às 20 horas, né? E Espanha e Áustria, melhor dizendo, será quinta-feira, dia 2, às 16 horas. No dia 1º, quarta-feira, às 21 horas, tem Estados Unidos contra a Bósnia, né? Também quarta-feira, no dia 1º, às 17 horas, tem Bélgica contra a equipe do Senegal. Como já destaquei, hoje às 14 horas, Brasil contra o Japão. Amanhã tem Costa do Marfim e Noruega, jogo que acontece às 14 horas, com detalhes. Caso a seleção brasileira consiga um resultado positivo, né, Costa do Marfim ou Noruega será o adversário aí do Brasil ou Japão na sequência da competição aí, tá certo? Amanhã também está programado às 22 horas, México contra o Equador. No dia 1º, né, quarta-feira, Inglaterra e a seleção de Congo, às 13 horas. Na sexta-feira, dia 3, Argentina, Cabo Verde, às 19 horas. Também na sexta-feira, dia 3, Austrália contra o Egito, às 15 horas. Ainda na sexta-feira, Suíça contra a Argélia, né, à meia-noite, né, como diz o ditado popular. E na sexta-feira, Colômbia contra o Gana, às 22 horas e 30 minutos. Então, esses são os jogos, né, da segunda fase da Copa do Mundo. Lembrando que ontem, dia 28, teve às 16 horas, África do Sul 0, Canadá 1. Então, o Canadá passando para a sequência aí da competição. Agora, nossa expectativa, repito, hoje tem seleção brasileira, às 2 da tarde, vamos torcer contra o Japão, não é isso? Vamos acompanhar, vamos estar acompanhando, né, para trazer também todos os detalhes deste jogo entre a nossa querida seleção brasileira. Ismael Júnior, comunicador, se inscreve aqui no nosso canal, dá aquele like, aquele joinha, fortalece aqui o nosso canal, tá bom? Valeu, quero agradecer o seu carinho e outra oportunidade de volta a falar aí do mundo do futebol.